Olá, eu sou Marcelo Gianobili Marino, aluno do curso de Filosofia, do 8º período da Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca. Esse trabalho acerca da virtude em Platão está sendo feito sob a orientação da professora Cristiane Simões. Pois bem, quem foi Platão? Platão nasceu em Atenas por volta de 427 a.C. e morreu na plenitude da sua vida intelectual por volta de 347 a.C. Pertencia a uma família nobre, cujas origens supostamente remontavam a Codro e Solon. Ele foi inicialmente discípulo de Crátilo, um seguidor de Heráclito, e depois de Sócrates, por cerca de aproximadamente 10 anos. Seu nascimento e sua vocação chamavam-no para a política, mas a atração por Sócrates o levou a dedicar-se à filosofia. Depois de 2 tentativas de intervenção na vida pública ateniense, a morte de Sócrates o afastou totalmente dela. Restou-lhe apenas o interesse pelos temas políticos, o que fez com que ele atribuísse à teoria do Estado um lugar tão central em seu sistema e tentasse, por várias vezes, embora com graves riscos, que seu discípulo Dion, cunhado do tirano Dionísio de Siracusa, realizasse, durante o reinado deste, o ideal da República Platônica. Esses projetos se frustraram e a atividade de Platão se restringiu à sua genial meditação filosófica, a seu grande trabalho de escritor e ao ensino vivo na escola de filosofia. Escola esta que fundou por volta de 387 a.C., numa propriedade com bosques próxima a Cefiso, no caminho de Eleusis, dedicada ao herói Academo, e por isso mesmo chamou-se Academia. A Academia perdurou ainda, que com profundas alterações, até o ano de 529 de nossa era, quando o imperador Justiniano mandou-a fechá-la. Ali Platão exerceu seu magistério até a morte, em estreita e profunda colaboração com seu principal discípulo, Aristóteles. E o que é a virtude em Platão? É a busca por uma essência. Platão utiliza em toda a sua obra da dialética como um método na busca pela essência das coisas. Entende que ela tem como particularidade apreender a essência de cada coisa. Em outras palavras, se trata de discorrer através de diálogo entre uma ou mais pessoas para atingir a verdade. Em muitos dos diálogos de Platão, utiliza-se da dialética para investigar e apreender a virtude, entre outras investigações. O termo virtude, em Platão, designa uma capacidade qualquer, ou excelência, em realizar uma determinada tarefa. A virtude expressa a qualidade ou a excelência de algo ou alguém. Em sua obra A República, Platão define justiça como sendo a virtude da alma. Para Platão, a virtude é utilizada para o bem de todo, do coletivo. Nesta obra, ainda se discute quais virtudes seriam essenciais para a cidade perfeita. São elas: conhecimento, coragem, temperança e justiça. Virtudes essas chamadas de virtudes cardeais. Para o autor, na cidade perfeita, cada um tem o seu papel, para que todo funcione e um homem virtuoso cumpra o que lhe cabe por natureza. Exemplos de virtude em Platão. Ação virtuosa. Platão usa o exemplo de um sapateiro que executa bem a sua tarefa e faz bons sapatos. Para ele, o sapateiro, neste caso, é um ser virtuoso, por agir de acordo com sua natureza em prol do funcionamento da República. E há também a ação não virtuosa. Em uma ação hipotética, imagine que Neymar, jogador de futebol que sabe executar bem tal tarefa, resolve que quer ser sapateiro, mesmo não tendo a virtude para isso. Assim sendo, para Platão, Neymar, no caso desse, não estaria agindo virtuosamente. Existe virtude na arte? O que Platão diz a respeito da arte vai de encontro à forma como ele próprio busca a verdade, através da dialética, ou seja, buscar a essência das coisas e fugir às opiniões, diferenciando o mundo entre sensível e inteligível. Para Platão, a arte não consegue retratar a essência das coisas. Ela é somente uma cópia, ou, como o autor define, uma imitação. As artes visualizam somente o concreto e, por isso, ficam presas ao mundo sensível.
Assim, as artes como pinturas, esculturas, poemas estão relacionados ao mesmo problema. Não se pode chegar ao conhecimento através destas. Assim, não há virtude na arte. Nas palavras de Platão, isso se evidencia quando ele menciona o seguinte trecho na República. Devemos examinar a tragédia de Homero, que lhe serve de guia, já que, de certas pessoas, ouvimos dizer que os trágicos conhecem todas as artes, todas as coisas humanas relativas à virtude e ao vício, e às divinas também. Devemos examinar se estes fulanos, tendo topado com esses imitadores, foram enganados, e se, ao ver as obras deles, não perceberam que entre elas e o real há uma distância de 3 graus e que criá-las, para quem não conhece a verdade, é fácil, porque são fantasmas, e não coisas reais, aquilo que criam. Será que realmente podemos afirmar o mesmo que Platão? Que por meio da arte não há conhecimento de verdade e tampouco alcance da virtude? Mas Platão, o que podemos falar a respeito da pintura? Seria a arte uma virtude? Ele responderia, longe da verdade, esta arte de imitar. E ao que parece, ela é capaz de fazer todas as imitações porque só alcança um pouquinho de cada coisa, mesmo isso não passando de uma imagem humana. Você viu que no slide anterior, Platão não consideraria a arte virtuosa, porque ela seria uma cópia daquilo que existe. Ela estaria fadada ao mundo do sensível, ou seja, aquilo que vemos, não aquilo que de fato é. Seu livro A República, há a Alegoria da Caverna. Você já ouviu falar dela? Ele está no livro 7º. Nesse conto, nessa alegoria, Platão usa um jeito diferente de falar através de imagens. E assim, dizer uma coisa para tentar fazer com que o leitor entenda a outra. Ele ali retrata pessoas que vivem acorrentadas desde a infância em uma caverna de frente para uma parede, de modo que não podem sequer mover as suas cabeças, e na qual se projetam sombras de objetos que passam atrás deles. Para estas pessoas, este é o mundo real. Entretanto, um deles é liberto e acaba por ser retirado à força da caverna. Devido ao sofrimento sentido por seu corpo, que não estava habituado ao movimento e muito menos às luzes, este homem oferece resistência, demonstrando não desejar sair. Uma vez fora da caverna, depois de um período de adaptação, o homem, que outrora estava preso e acreditava ser a realidade aquele mundo de sombras que ele conhecia, percebe agora a verdadeira realidade e, devido a isto, é impelido a voltar à caverna para revelar a seus antigos companheiros de cárcere a verdade acerca do mundo. Assim ficam as questões. Será que seus companheiros acreditarão nele ou o julgarão louco? Será que se ele tentasse forçar a saída, seus companheiros, estes não o matariam se pudessem? Nos trechos dos quadrinhos de Maurício de Souza aqui, podemos identificar uma ligação entre a alegoria da caverna com os tempos atuais, na qual os personagens estão presos à realidade, expostas não na parede de uma caverna, mas sim na TV. A TV é só um exemplo. Já parou para pensar no tempo que você passa preso às redes sociais ou realidades virtuais? Alguma vez pensou que pode estar conhecendo apenas as sombras da realidade? Sim? Não? Por quê? Aqui eu trago uma música dos Titãs chamada Os Cegos do Castelo. É uma banda brasileira e eu acredito que essa letra traz a possibilidade de algumas relações com a alegoria da caverna, como no trecho: dos cegos do castelo me despeço e vou, a pé até encontrar um caminho. Eu acredito que vale aí uma leitura e uma reflexão, porque o filósofo é quem tem a responsabilidade de retirar os outros da ignorância. E esse conhecimento e a virtude estão entrelaçados. E o bem agir do homem que conhece depende de seu conhecimento. Aqui eu trago um filme, até para arejar a nossa aula, é o Show de Truman, o Show da Vida.
um filme de 1998, estrelado por Jim Carrey, onde ele interpreta Truman Burbank. Esse filme retrata a vida de um homem que vive numa cidade pacata chamada Sheehaven, e ele então, com 30 anos, trabalha como vendedor de seguros e tem uma namorada. Amigos de uma rotina normal que se repete dias após dia. A única coisa que Truman não sabe é que ele vive uma ilusão. Na verdade, dentro de um programa de televisão. E todos à sua volta são atores. E a sua vida é monitorada 24 horas por dia e transmitida em rede nacional. Pode-se fazer, aliás, aí uma conexão entre o mundo sensível e o mundo inteligível de Platão, no qual o primeiro mundo é uma imitação apreensível aos sentidos, portanto imperfeito, e o segundo mundo é o inteligível, ou mundo das ideias, o qual é real e perfeito. O mundo em que a alma eterna acessa o verdadeiro conhecimento, como pode-se perceber no trecho a seguir. O mundo inteligível é eterno, enquanto o sensível existe no tempo, que é a imagem móvel do eterno. Para Platão, é virtuoso aquele que conhece o que é, ou seja, que busca a essência das coisas. No filme Truman, vive como na alegoria da caverna, ou seja, vive acorrentado a um mundo sensível, ignorante da realidade. Truman descobre a realidade e se liberta do cenário em que vivia, como na imagem abaixo, deixando o mundo de puras imitações para ascender ao mundo real. Você consegue perceber a relação entre o filme e os mundos de Platão? Fica a dica. A coragem, para Platão, é uma das virtudes que formam a base para a cidade ideal. Isso na República. Nesse contexto de coragem, temos duas situações expostas. O primeiro, trecho ao final da página, de Martin Luther King, que expõe a necessidade de possuir coragem para questionar e agir corretamente contra o que é socialmente estabelecido. E a atitude de coragem na ação de Rosa Parks, ao lado, quando se nega a ser coautora da injustiça por participar dela, nos tempos de segregação nos Estados Unidos. A razão delibera em relação à ação de coragem, apresentando uma situação temível ou não. Sendo o homem justo, ele vai agir de forma corajosa em relação ao bem comum, ou seja, o bem da cidade. Isto posto, você percebe a possibilidade da ação e dos questionamentos dos exemplos citados interferirem na cidade e na sociedade como um todo? Podemos refletir e concluir que tais atos de coragem foram em prol do bem da cidade e do bem comum. Em que medida? O que seria um bom governo e qual o governante ideal? Acima são apresentadas duas ideias distintas de forma de governar e ideias distintas também de governantes. A primeira delas entende que as leis são fundamentais para a cidade e que um governo democrático, no qual todos, inclusive o governante eleito democraticamente, devem respeitar tais leis, seguindo-as como um guia para o bem viver em sociedade. Já Platão define que somente uma cidade governada por um filósofo ou por um governante filósofo pode viver livre dos males que afetam a humanidade e prosperar de maneira equilibrada. Para Platão, o filósofo é o único que tem conhecimento da essência da verdade e das formas do mundo inteligível, o que leva-o necessariamente a agir bem, e assim pode direcionar a cidade para o caminho do bem. Por exemplo, tratando-se da justiça, o filósofo é o único capaz de conhecê-la em essência, portanto é justo. Sendo justo, age bem, não existindo possibilidade de que a justiça não seja praticada por ele. Uma vez que a partir do momento que se conhece sua essência, age-se de acordo com ela. Será que seria benéfico para a cidade um governante filósofo, como propõe Platão? Ou será que o modelo democrático, que não diferencia a função do indivíduo para dar a possibilidade de se eleger, é mais justa? Ambas as alternativas possuem de vantajoso e desvantajoso. Na busca pelo bem da cidade, fica o questionamento. Relembrando alguns dos conceitos de virtude em Platão e criando um paralelo com a alegoria da caverna, qual relação podemos criar sobre o que foi apresentado com o seu cotidiano? Em quais setores da sociedade atual
e em que questões sociais podemos observar uma validade e tirar benefícios do pensamento de Platão. Ficam aí questionamentos e eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula elaborada por mim, Marcelo Gianobili Marino, para o curso de Filosofia acerca da virtude em Platão. Relembro que o trabalho foi feito sob a orientação da professora Cristiane Simões. Até a próxima.